Capítulo 5. Cor estranha. O brilho da decadência. O ar na zona industrial abandonada de Shinjuku era uma mistura acre de concreto empoeirado, metal oxidado e o odor pungente de lixo esquecido. As paredes pichadas dos armazéns, grafitadas com símbolos e nomes que apenas seus criadores entendiam, pareciam respirar a história de uma juventude rebelde e ignorada. O eco distante dos próprios passos era a única companhia para quem ousasse adentrar naqueles becos estreitos e sombrios, onde a luz da cidade grande mal chegava. Naquela noite, um grupo de adolescentes, munidos de latas de spray e uma dose perigosa de tédio, decidiu quebrar a monotonia. Eram 4. Yuya, o líder impulsivo, com seus passos pesados e o som ocasional de sua risada estridente. Haruna, a mais cautelosa, que segurava uma lanterna, cujo feixe de luz crepitante dançava nas paredes. Kaito, o artista do grupo, cujas mãos já tremiam com a antecipação de sua próxima obra. E Riko, a mais nova, cujo respirar ofegante já denunciava seu nervosismo. "Vamos por aqui", Yuya anunciou, sua voz ecoando no beco e o som de seus tênis rangendo no asfalto quebrado acompanhou seus movimentos. "Ninguém vai nos incomodar aqui. É o lugar perfeito para a obra-prima do Kaito." "Shh", sussurrou Haruna, o som sutil de sua lanterna balançando ao lado de seu corpo. "Não faça tanto barulho, Yuya. Este lugar é esquisito." Kaito, já absorto em seus pensamentos artísticos, agitava a lata de spray. O chacoalho metálico da esfera dentro da lata era um som familiar e quase relaxante para ele. "Não se preocupe, Haruna. É só imaginação." Mas mesmo Kaito sentiu, então, uma sensação estranha no ar. Um formigamento elétrico que não era de fios expostos. O ambiente, embora escuro, parecia ter um brilho sutil e quase imperceptível. Uma luminosidade que não vinha de nenhuma fonte aparente, nem da cidade distante. Um zumbido baixo e constante começou a preencher o ar, tão sutil que se misturava ao próprio silêncio, mas que parecia vibrar diretamente nos ossos. E junto com ele, um cheiro forte e metálico, como de um transformador superaquecido ou ozônio denso, pairou pesado no ar. Riko apertou a mão de Haruna. "Vocês sentem isso? O ar está vibrando." E Yuya riu, tentando disfarçar seu próprio desconforto. "É adrenalina, Riko. Vamos, Kaito, mostre o que você tem." Kaito posicionou-se diante de uma parede imensa e cinzenta. O som do spray sendo liberado, um chiado contínuo e seco, começou a pintar a superfície com cores vibrantes. Mas, à medida que a tinta colorida tocava a parede, o zumbido no ar se intensificou. As cores do grafite de Kaito pareciam vibrar, quase como se estivessem vivas, absorvendo ou emitindo a luz que não existia. De repente, o zumbido aumentou para um nível ensurdecedor, um trovão elétrico que fez os cabelos dos adolescentes se eriçarem. Um calor intenso e sufocante começou a emanar de algum lugar invisível, vindo diretamente da parede que Kaito estava grafitando. O cheiro de ozônio se tornou insuportável, misturado com um odor de metal fundido e plástico queimado. "O que é isso?" gritou Yuya, suas mãos cobrindo os ouvidos. Da parede, onde as cores de Kaito se espalhavam, começou a emergir uma pulsação luminosa. Não era uma forma sólida, mas uma emanação de luz colorida, vibrante, que dançava e se contorcia, parecendo ter uma vontade própria. Um sussurro etéreo, quase um canto de energia, acompanhava o brilho, parecendo vir de todas as direções ao mesmo tempo. Era a Izai, a cor estranha. A luz se estendeu, engolfando as cores de Kaito, fazendo-as pulsar com a mesma energia. Então, um estalo elétrico alto e seco, e a criatura, ou o que quer que fosse, avançou. Não tinha corpo nem patas, mas movia-se com uma velocidade surpreendente, preenchendo o beco estreito com seu brilho intenso e o calor abrasador. Os jovens gritaram em pânico. "Corram!" Yuya berrou, sua voz rouca de terror. O som de seus passos apressados, de seus tênis derrapando no chão, ecoou enquanto tentavam escapar da luz que os perseguia. Hiriko chorava histericamente, seus soluços abafados pelo zumbido da Izai. Eles correram por becos e corredores abandonados, os ecos de seus próprios gritos se misturando ao zumbido elétrico implacável da criatura.
O calor que ela emanava era tão intenso que parecia queimar a pele, fazendo o suor escorrer pelos rostos. Haruna tentou se esconder atrás de uma pilha de lixo, mas o brilho da Izai penetrou as frestas e o zumbido se intensificou sobre ela, acompanhado por um crepitar de energia que fazia os objetos metálicos próximos vibrarem. Ela foi obrigada a fugir novamente. A Izai parecia atraída pelas cores, pela energia que os jovens emanavam. Ela se movia através das paredes, dos tetos, como uma mancha luminosa, o som de sua energia pulsando cada vez mais alto. Kaito, com suas latas de spray, tentou desesperadamente jogar as tintas na criatura, na esperança de detê-la, mas a Izai apenas absorvia as cores, tornando-se ainda mais vibrante, seu zumbido crescendo em um rosnar de energia satisfeita. Eles se viram encurralados em um grande galpão abandonado. O cheiro de ozônio era esmagador, e o calor era tão forte que a pintura nas paredes estava começando a borbulhar. O zumbido elétrico da Izai preenchia cada centímetro do espaço, e suas pulsões de luz eram tão intensas que cegavam. Os gritos dos adolescentes se tornaram meros sussurros de desespero, suas vozes fracas contra o poder da criatura. A Izai era uma criatura de energia e luz, alimentada pelo caos e pela expressão humana. Os primeiros relatos de luzes fantasmagóricas e estranhos desaparecimentos em áreas abandonadas da cidade chegaram ao professor Souichi Bamba de forma discreta. Ele estava ciente de que, nos confins esquecidos das metrópoles, o inexplicável muitas vezes encontrava seu lar. Sua chegada ao local foi marcada pelo som abafado do tráfego distante, um contraste com o silêncio opressor que pairava sobre a zona industrial. O ar estava denso com o cheiro de ozônio e algo queimado, um aroma que ele já associara a anomalias de Kageone. A sua expressão era a habitual, calma, analítica. Ele caminhou entre os becos abandonados, seus passos cautelosos produzindo apenas leves rangidos na superfície irregular. Ele podia sentir o calor residual que emanava das paredes, um calor que não era natural ao ambiente. O zumbido sutil que ainda pairava no ar era quase imperceptível para a maioria, mas para os ouvidos treinados de Bamba, era o traço da criatura. Um policial o encontrou, o rosto pálido. Professor Bamba, os testemunhos são estranhos, luzes que perseguem pessoas, objetos derretidos. É como algo de outro mundo. Bamba assentiu, seus olhos perscrutando uma parede de grafite que parecia estranhamente desbotada, as cores lavadas de uma forma que não era natural. Ele tocou a superfície. Estava quente ao toque. A criatura se manifesta como energia. Uma Izai, uma cor estranha. Ela parece estar interagindo com a expressão humana, com cores e talvez som. Ele continuou a caminhar, seguindo a trilha da energia residual. Encontrou um beco onde o concreto estava derretido em algumas manchas, e uma lata de spray vazia estava retorcida, como se tivesse sido esmagada por uma força invisível e um calor imenso. O zumbido elétrico era mais forte ali. Então, ele ouviu os gritos desesperados dos adolescentes vindos do galpão abandonado. O zumbido da Izai era agora um estrondo ensurdecedor, misturado com um crepitar intenso de energia e um som agudo de sucção, como se algo estivesse sendo drenado. A criatura estava ativa novamente, devorando a energia do medo e do ambiente. Bamba correu para o galpão. O calor no interior era insuportável e a luz pulsante da Izai iluminava o espaço, cegando momentaneamente. Os 4 adolescentes estavam encolhidos, seus corpos tremendo, o cheiro de ozônio e queimado sufocante. A Izai estava circulando-os, seu zumbido aumentando e diminuindo em ritmo. Ela se alimenta de energia, de expressões vibrantes. Ela não está atacando fisicamente, mas absorvendo a energia de seus alvos, e parece ser atraída por cores e sons específicos. Ele pensou rapidamente. Se a Izai se alimentava de energia e reagia a cores e sons, talvez a saturação fosse a chave. "Afastem-se!" Bamba gritou, sua voz séria e firme, mas mal audível sobre o zumbido da Izai. Ele tirou do bolso um dispositivo peculiar, um pequeno emissor de som de alta frequência, mas em vez de um som simples, ele havia preparado uma frequência com múltiplos tons e intensidades, quase um ruído branco saturado misturado com ondas luminosas específicas. Ele ativou o aparelho. Um som complexo, um rush sibilante e multicamadas preencheu o galpão, irradiando uma luz ultravioleta intensa. Não era apenas som, era um pulso de energia desordenada. A Izai parou abruptamente. Seu zumbido, antes potente, se tornou um chiado irregular como um curto-circuito.
Suas pulsões de luz começaram a piscar erraticamente, mudando de cores de forma descontrolada, como se estivesse em agonia. O calor diminuiu ligeiramente. A criatura estava confusa, sobrecarregada. Bamba estava usando a própria energia e a intensidade de cores e sons contra ela. A Isaí guinchou, um som agudo e doloroso que parecia perfurar os tímpanos. Ela começou a se contrair, seu brilho diminuindo e suas pulsões se tornando mais fracas. O cheiro de ozônio começou a se dissipar rapidamente. Com o último estalo elétrico, a Isaí se desfez, não em pó ou fragmentos, mas numa série de pequenas cintilações luminosas que desapareceram no ar como faíscas morrendo. O zumbido cessou por completo, e o silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor em seu alívio. Os adolescentes, ainda tremendo, olhavam para Bamba com uma mistura de terror e gratidão. Ele não disse nada a eles sobre a natureza da criatura, apenas que a ameaça havia passado. Ele sabia que o que haviam testemunhado era algo que as mentes comuns não podiam processar. Bamba olhou para o local onde a Isaí havia se dissipado. Não havia rastros físicos, apenas a sensação de um vazio energético e o cheiro fraco e residual de ozônio. A cor estranha era mais uma peça no quebra-cabeças dos Kagewani, criaturas que se manifestavam de formas que desafiavam a compreensão humana, muitas vezes nascendo dos nossos próprios excessos e da nossa interação com o ambiente. Ele sabia que essa não seria a última vez que ele encontraria uma manifestação tão peculiar. A cidade, com sua energia pulsante e suas expressões artísticas, era um terreno fértil para esse tipo de fenômeno. Bamba se virou e caminhou para fora do galpão, deixando o silêncio e os adolescentes traumatizados para trás. Sua jornada para desvendar os mistérios dos Kagewani estava longe do fim, e cada encontro adicionava uma nova camada de complexidade à sua busca.